Bom, como disse a Cristiana Lobo, outros estados também estão com a situação financeira muito grave e provavelmente vão vir aí nessa esteira do pedido que o Rio está fazendo de ajuda pelo governo federal. O caso do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é considerado o pior deles. A gente acabou de conversar sobre isso com o Nilson e com a Cristiana Lobo. Vamos falar agora sobre isso com a Juliana Rosa, no nosso estúdio em São Paulo. Ju, boa noite para você. É o que eu conversava com a Cristiana ainda agora. O Rio chegou a uma situação que não tem saída, que precisa de ajuda, porque senão não vai ter como cumprir os compromissos. Não tem jeito, Leilane. Inclusive, eu também acabei de confirmar essa informação com fontes que estão ali na negociação com o governador, com o governo federal, que vai sair esse empréstimo e por isso que foi liberada, que foi anunciado esse estado de calamidade. O Rio de Janeiro está sofrendo uma queda brutal de arrecadação, assim como outros estados e a própria União, né, que anunciou hoje a pior arrecadação em maio desde 2010, todo mundo está sofrendo os efeitos da recessão econômica, né? Claro, se você compra menos, as empresas faturam menos, os governos recebem menos. Agora, o Rio de Janeiro tem esse agravante que o Nilson estava destacando, que é a queda das receitas de petróleo. Eu estava apurando aqui também agora com o pessoal do Estado do Rio, a Secretaria de Fazenda diz que a queda é de 60% das receitas com os royalties do petróleo de 2014 para esse ano. E aí tem essa crise toda envolvendo a Petrobras, derrubando o investimento do setor, que tem um peso muito importante no Rio de Janeiro. O petróleo também caiu muito de preço em todo o mundo, né? Aquela chamada tempestade perfeita. É claro que também todos os estados gastaram muito com o pessoal, incharam a máquina pública, tanto que hoje, no próprio Rio de Janeiro, o maior gasto é com o pessoal, está lá engessado, o Estado sem poder cortar. Até o momento, a assessoria de imprensa do governo não diz oficialmente quais são as consequências práticas dessa medida de decretar o estado de calamidade pública. Mas o que a gente tem até agora de informação é que realmente o estado de calamidade pública foi decretado para facilitar o empréstimo da União para o Rio de Janeiro. A gente acompanhou essa reunião, né, do governador em exercício no Rio, Francisco Dornelles, com o presidente em exercício Michel Temer, o ministro da Fazenda participou, a secretária do Tesouro Nacional também, desse jantar no Palácio do Jaburu em Brasília, estava o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Assembleia Legislativa também do Rio de Janeiro, então estava todo mundo já amarrando esse anúncio aí, provavelmente, em duas medidas provisórias que estão sendo esperadas aí para permitir a liberação dos recursos da União para o Estado no valor de 3 bilhões de reais em verba federal. E aí é aquilo, Leilane, vai ter um monte de gente na fila, a gente sabe que Minas Gerais e Rio Grande do Sul também estão em situação grave. Agora, a situação do Rio é disparada a pior. Para você ter uma ideia, hoje o rombo do Rio de Janeiro está em cerca de 19 bilhões de reais. É o dinheiro que falta para pagar tudo que precisa pagar. Mesmo que o Estado pare de pagar tudo que deve para o governo federal esse ano, ainda assim o buraco das contas do Rio vai continuar grande. Os gastos do Rio com pagamento da dívida para a União custa cerca de 7 bilhões de reais por ano. Ou seja, se o buraco é 19 bi, se o Estado do Rio parar de pagar integralmente tudo que deve em parcelas esse ano para o governo federal, ainda ficaria um rombo de 11 bi para fechar esse ano. Nos outros casos, dos outros estados, se Minas Gerais, Rio Grande do Sul pararem de pagar para a União, a conta já praticamente fecha. Então, Leilane, a situação do Rio realmente é a mais grave de todas e está todo mundo, depois desse decreto aí de calamidade pública, esperando o anúncio desse empréstimo extra do governo federal para a União. E aí fica a dúvida, né? Será que com o Rio de Janeiro recebendo empréstimo, outros estados podendo receber também, como é que fica, né, a dívida da União, já que é isso que está impedindo aí o Brasil de voltar a crescer, a gerar emprego, esse desequilíbrio fiscal gigantesco, né? Exatamente, é muita coisa para ser respondida, né, Juliana? Para começar, para onde vai o dinheiro que vai chegar do governo federal? Como vai ser gasto esse dinheiro? Quanto que é e onde ele vai ser gasto, né? Que é a primeira pergunta, né? Para onde vai esse dinheiro? Com uma dívida tão grande, esse dinheiro não vai solucionar todos os problemas, ele vai ter que funcionar de maneira emergencial em alguns pontos. Exatamente. Ju, muito obrigada. Depois a gente volta a falar, então, sobre esse dinheiro extra aí para o Rio. Obrigada.